Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Técnica São Vicente de Paula. Eu sou Nádia Cavalcante, sou mestre em Psicologia da Saúde, sou especialista em saúde mental e independência química e sou também especialista em saúde da família. Eu ministro a disciplina de Psicologia da Saúde e vim hoje trazer para vocês uma discussão sobre a primeira tópica mental freudiana. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o funcionamento mental, como a nossa mente ela funciona a partir da leitura de Freud, a partir da psicanálise. Essa aula que nós estamos debatendo hoje é uma das aulas iniciais da nossa disciplina, onde eu vou discutir um pouquinho sobre, antes de falar da topologia mental, sobre o surgimento da psicanálise, Como é que Freud ele chega nessa ideia, nesse conceito de topologia mental, como ele cria padrões de funcionamento mental, e isso se dá a partir da criação da psicanálise. É importante ressaltar para vocês, gente, que a psicanálise ela é uma ciência própria, Ela é uma ciência própria, independente, assim como a física, a química, a própria psicologia, a psicanálise é uma ciência própria que pode ser exercida não só por psicólogos, mas por qualquer pessoa que tenha nível superior, contanto que essa pessoa ela consiga seguir, as orientações do seu fundador, que é o Freud, Freud deixa claro que para fazer psicanálise, para ser psicanalista, não existe uma faculdade de psicanálise, mas o sujeito fazer a sua própria análise, estudar a psicanálise a partir dos grupos, nós temos aí no Brasil e no mundo as escolas de psicanálise, chamamos as delegações de psicanálise, são órgãos mundiais, inclusive na Paraíba temos a nossa delegação João Pessoa e a nossa delegação também Campina Grande, e aí a psicanálise ela pode ser exercida por outros profissionais, desde que estes façam a sua própria análise e estudem psicanálise nesses grupos, assim como nos deixou o seu fundador, que é Freud. Entretanto, apesar de ser uma ciência independente, a psicologia ela se apropria de uma certa forma da psicanálise e a introduz dentro da psicologia como se fosse uma sub-área, uma área, e sendo uma das áreas mais importantes, inclusive, da psicologia. E aí, por isso, ela é uma área de objeto de estudo em vários cursos, especialmente o de enfermagem. Então, sempre que eu vou falar da psicanálise, dessa ciência, eu falo um pouco de Freud, Freud era judeu. É importante ressaltar também que as pessoas que não são da área têm uma ideia equivocada sobre Freud. Freud não era psicólogo, Freud ele era médico, médico neurologista, e Freud estudou inicialmente a neurologia, os primeiros estudos de Freud foram na neurologia, posteriormente que Freud cria essa ciência chamada psicanálise. E lembrando que Freud, por ser judeu, ele foi perseguido durante a época do nazismo por Hitler, teve seus livros queimados, foi expulso, de Viena, sua cidade de origem, e Freud também só foi reconhecido bem depois da sua morte, tendo como um de seus livros principais, mais famosos, que ele escreveu em 1899, porém, devido à virada do século, Freud preferiu publicá-lo em 1900, que é o livro A Interpretação dos Sonhos. Livro esse que as biografias de Freud relatam que desde criança ele relatava para sua família, especialmente a sua mãe, que eu chamava carinhosamente de meu pequeno Sigmund. Freud era uma pessoa excepcional, sempre à frente do seu tempo. Já a criança comentava com a mãe sobre a escrita desse livro sobre os sonhos, e é um dos seus livros mais famosos, A Interpretação dos Sonhos. E não é à toa que a gente escuta em letras de músicas ou até no senso comum as pessoas falarem só Freud explica. E vocês vão observar nas nossas discussões que só Freud explica, porque Freud ele tenta sempre buscar a origem do problema. Freud ele está sempre preocupado na raiz das coisas, de onde as coisas vêm. Ele não se conforma com as discussões superficiais. Freud vai sempre na fonte do problema. E aí
por isso a brincadeira do Freud explica. Eu também faço uma brincadeira, eu digo meu vovô Freud, né? Carinhosamente vovô Freud, porque é um cara que eu admiro bastante, sigo e acredito muito importante para a discussão sobre o comportamento humano, a personalidade humana, o padrão humano de funcionamento mental, né? Como já comentei aí, falei um pouquinho sobre a vida de Freud. Freud faleceu, né, de um câncer na boca, a partir da eutanásia, sofreu bastante com esse câncer e, né, teve que optar pela eutanásia. Então, pessoal, qual é a ideia principal de Freud? Vocês estão vendo aí, quando a gente vai falar que Freud, a psicanálise, né, quando Freud cria, é conhecida como a grande ferida narcísica. Ela seria a terceira ferida narcísica, o terceiro golpe que o mundo recebe. É quando Freud vem a mostrar para as pessoas que o ser humano ele não é só razão. Essa, gente, é a grande ideia que vocês têm que tirar dos estudos freudianos. O ser humano ele não é razão. O ser humano ele é puro irracional. Ele é puro inconsciente, né? A teoria principal de Freud é a teoria do inconsciente. Criou, né, a ideia do ser humano ter uma parte da sua mente chamada inconsciente, que é justamente essa que a gente vai discutir hoje, que Freud nomeou de primeira topologia, primeira tópica mental. Só que para isso a gente tem que entender um pouquinho como foi que Freud chegou a esse conceito, né? Como é que Freud entendeu que o ser humano era assim irracional. Eu vou deixar aqui, vou passar um pouquinho, depois eu volto aqui para esses slides. Vou deixar aqui nessa imagem para vocês enquanto eu falo. Então, pessoal, Freud, como eu falei, era neurologista e, na verdade, como tudo começou, foi um desejo de Freud de se casar. Freud com Martha Benz. Freud era apaixonou-se por essa mulher e essa mulher ela tinha uma certa, como eu posso dizer, um padrão de vida, ela tinha condições financeiras que Freud não tinha, e aí Freud quis estudar bastante para se destacar e ter condições de casar com Marta. E aí é quando Freud começa a fazer seus primeiros estudos com a cocaína, né? Os primeiros estudos de Freud são com a cocaína. E Freud faz uso experimental da cocaína, deixando claro, né, que quando Freud fez uso da cocaína, a cocaína ela não era considerada uma droga, não tinha as modificações que hoje existem e era de uso medicinal. O que é que Freud pretendia com isso? Usar a cocaína para a cura de doenças nervosas, né? Tinham-se muitas doenças mentais e sem muitas discussões de medicações para essas doenças, e Freud estava estudando o meio de utilizar a cocaína para o tratamento dessas doenças mentais. E aí fazia o uso experimental da cocaína nesse sentido. Porém, né, apesar de tanto esforço nesses estudos, infelizmente Freud ele não conseguiu descobrir, né, justamente o poder viciante da cocaína, né? Ele não conseguiu observar o poder viciante da cocaína e infelizmente não teve, perdão, infelizmente ou felizmente, na verdade felizmente, não teve êxito nos seus estudos com a cocaína e deixou de mão. Foi quando Freud ouviu falar, né, num psiquiatra de renome que era o Charcot, né? O Charcot era um psiquiatra muito famoso que estava utilizando um método também muito falado chamado método hipnótico. Hipnose, vocês devem já ter ouvido falar na hipnose, né? A gente vê bastante aí em filmes, em programas de televisão, né? Aquele método onde a gente coloca lá um reloginho e fica lá a pessoa olhando para o relógio e a pessoa sofre uma sugestão e acaba fazendo, obedecendo aquilo que lhe é sugerido. Então, Freud estava analisando formas, né, de, como eu disse, de se destacar nos estudos e ganhar dinheiro. E aí Freud ouve falar em Charcot. Charcot
esse cara que está hipnotizando mulheres com uma doença chamada histeria, né? Uma doença bastante famosa, a histeria. Que ó, tem até aqui uma moça que eu vou mostrar aqui a foto para você, aqui na foto, ó, na imagem para vocês, uma moça com a doença histérica. E do que se tratava a histeria, gente? A histeria era uma doença mental onde mulheres começavam a apresentar sintomas físicos neurológicos e sem uma explicação biológica. Como assim, Nádia? Me explique isso melhor. Mulheres normais, com nenhuma deficiência, de repente, repentinamente, do dia para a noite, começavam a apresentar sintomas biológicos, como, por exemplo, de cegueira, mutismo, né? Paravam de falar, algumas, os mais maiores casos, apresentavam paralisia de membros. Então, repentinamente, uma mulher de repente ficava tetraplégica ou paraplégica, ou como eu falei, muda, né, mutismo, ou apresentavam cegueira, e além desses comportamentos, algumas também apresentavam as famosas crises histéricas. E como eram essas crises histéricas? Elas se debatiam no chão, e que até na época se dizia que essas mulheres estavam possuídas por demônios, porque elas se debatiam, se reviravam, né, como vocês podem ver aqui na imagem, né, os braços, né, os braços para trás. Era também uma característica da histeria, gente, a paralisia dos membros. Então, além da paralisia, o atrofiamento e rigidez desses membros. Então, as mulheres elas ficavam assim com os dedos, né, entrelaçados e rígidos. Elas não conseguiam, por exemplo, movimentar as mãos. E tudo isso repentinamente. Mas o que é que chamava a atenção na histeria? É que isso acontecia sem uma causa biológica. Então você imagine você ser uma pessoa normal, no caso na época eram apenas mulheres, e a palavra histeria significa útero, justamente foi colocado o nome da doença histeria, porque só mulheres, na época que foi descoberta, hoje inclusive a histeria ainda existe, né? Chamamos a histeria de conversão, e descobriu-se que também se dá em homens, mas na época só mulheres eram acometidas pela doença histérica. E aí, uma pessoa normal que de repente, repentinamente, acorda sem sentir o movimento das pernas, sem movimentar as mãos, atrofiando mãos, com essa rigidez nas mãos, ou cega, ou até muda. Então, isso era algo, né, extraordinário para a época. E chamou a atenção de Freud e de outros psiquiatras, inclusive o Charcot, era que justamente a falta de explicação biológica para esses comportamentos. Então, eram mulheres que começaram a desenvolver esses sintomas e biologicamente, neurologicamente, no seu cérebro não havia alteração alguma. E aí o que ocorrera? Essas mulheres, elas passaram a ser vistas como loucas, passaram a ser tidas como mulheres malucas. Então, as pessoas começaram, né, a espalhar esses boatos. Não, ela está maluca. Como pode não ter nada no seu cérebro e ela não conseguir andar? Levante e ande, não há nada de anormal no seu comportamento. Só que, infelizmente, isso não era possível, justamente porque hoje, né, se reconhece o poder da nossa psique, né, o poder do nosso psicológico, o poder do nosso inconsciente no desenvolvimento das doenças. E isso, né, a histeria, ela começou a aumentar o número de casos e Charcot começou a pensar num método para tratar essa doença chamada doença histérica. E aí Charcot utilizou o que ele chamou de hipnose, método hipnótico. E a hipnose chamou muita atenção de Freud pelo sucesso que Charcot estava fazendo, né? Charcot ele fazia verdadeiros, como eu posso dizer, encontros, festividades com o método hipnótico. Vocês, como podem ver na imagem, esse é Charcot. Ele reunia outros médicos, trazia a paciente histérica e hipnotizava na frente desses outros médicos com o intuito de tanto ensinar quanto de mostrar, né? Mostrar o poder da mente. E
eram os verdadeiros espetáculos, e isso chamou muita atenção de Freud. Só que o que mais chamava a atenção de Freud não era assim o método hipnótico, até porque Freud não ia muito bem na hipnose, e sim pensar o que levava uma pessoa normal a desenvolver uma doença física sem explicação biológica. O que tinha na mente dessa pessoa, por quê? Né? É aí onde tudo começa na história do Freud explica. Aí eu vou retomar aqui um pouquinho para vocês os slides que eu estava falando antes, né? E aí quando Freud começa a ajudar a psicanálise. E aí, ó, algumas falas de Freud, né, sobre Charcot. Ele provar, por exemplo, a autenticidade das manifestações histéricas e de sua obediência às leis, a ocorrência frequente de histeria em homens, a produção de paralisias e contraturas histéricas por sugestão hipnótica e o fato de que tais produtos revelam até em seus menores detalhes as mesmas características que os acessos espontâneos que eram muitas vezes provocados por traumas. Então, o que é que Freud percebe aí com a história da hipnose, né? Freud vai até Charcot, pedir a ajuda de Charcot para aprender sobre hipnose e também começa a hipnotizar histéricas, né? Então, Freud ele começa a utilizar como primeiro método para criar essa ciência que ele chama de psicanálise, é a hipnose, né? Freud começa a hipnotizar mulheres, também fazendo esse show, esse tipo de espetáculo que Charcot fazia. Só que tinha um problema, né? Freud percebia que, certo, vamos hipnotizar. A hipnose é sugerir algo, né? A gente sugere algo para a mente daquela pessoa. E aí, quando se hipnotizava, sugeria-se que essa mulher se curasse. Então, era o espetáculo que Freud e Charcot faziam, né? Fulana anda, fulana enxerga, né, depois de hipnotizada. Só que Freud percebia que muitas vezes isso era momentâneo. Em alguns casos, essas mulheres elas conseguiam êxito aí na, na sua cura. Já em outras não acontecia nada. Tinha outras mulheres que não eram sugestionáveis, que por mais que Freud e Charcot tentassem, nada acontecia. Essas mulheres não eram hipnotizadas e elas continuavam doentes. Foi quando Freud começou a escrever os primeiros esboços do que era inconsciente, né? Da ideia de uma parte da nossa mente inconsciente. Então, o que é que Freud pensou? Freud ele criou a hipótese que as mulheres histéricas provavelmente teriam passado por um trauma. E o que é que Freud entende por trauma, né? Na verdade, o que é que a psicologia fala sobre trauma? Normalmente a gente entende o trauma como uma situação, né? Uma situação muito séria que a pessoa passou. É assim que a gente entende trauma. Por exemplo, presenciou um assassinato, um estupro, a gente entende trauma por isso. Entretanto, não é assim que a psicologia concebe como trauma. O trauma, gente, ele é tudo aquilo, toda situação que a gente passa, que cria-se uma angústia. A angústia seria um estado de ansiedade, cria essa angústia, e essa angústia ela não é superada, ou ela não é superada, ou ela não é exposta durante o evento traumático, durante a situação traumática. Ou você não pôs para fora aquela angústia, ou você não superou aquela angústia. Você continua se angustiando quando você pensa naquela situação. E aí, não necessariamente o trauma será sempre algo tão grandioso, como um assassinato, como um estupro. Algumas vezes, por exemplo, você sofreu uma queda, pode se tornar um trauma. Tudo depende, como eu disse, da angústia que se é gerada durante aquele evento. E aí, voltando à história da hipótese, qual é a hipótese que Freud cria? Que provavelmente as mulheres histéricas passaram por um trauma, ou seja, por essa situação de angústia, e esse trauma não superado ficou reprimido. Olha só, quando Freud começa a criar a ideia do que é inconsciente, ficou reprimido numa parte da nossa mente. E foi essa parte que Freud deu o nome de inconsciente. E o que seria o inconsciente? Algo que é inacessível à nossa mente, algo que a gente não acessa, que a gente não lembra. E
o inconsciente, ele é o possuidor dos conteúdos negativos, dos conteúdos tristes, dos conteúdos agressivos, dos conteúdos angustiantes, daquilo que a gente não deseja tomar racionalidade, daquilo que a gente não quer lembrar. Então, a gente vai e reprime, a gente vai e recalca. Freud usa esse termo, recalque. Muito antes aí de Valesca Popozuda, aí essa pensadora contemporânea falar em recalque, né, beijinho no ombro, Freud, gente, ele vem falar em recalque. Recalcar para Freud é reprimir, é expulsar da mente aquilo que não é bom. Aquilo que não é bom a gente recalca. Então aí Freud começou a pensar que as histéricas elas recalcavam, elas reprimiam, né, situações, angústias que elas não queriam lembrar nessa parte da mente que Freud deu o nome de inconsciente. E aí, Freud ele vai abandonar a hipnose, salvo engano, acho que em 1895, não tenho a certeza absoluta, mas salvo engano, em 1895. Ele abandona a hipnose deixa, né, não é considerado um método científico. Justamente como eu disse, Freud ele vai sempre buscar o porquê das coisas, né? Ele vai sempre na origem do problema. E observando que a hipnose ela não servia para todas as pacientes, ele vai e avança no estudo do inconsciente. E aí Freud cria um segundo método, que ele chamou do método catártico, ou recordar, repetir, elaborar. Né? Freud disse que esse é o método da catarse, né? A gente vai colocar para fora, a gente vai jogar para fora a angústia, todo o sofrimento. Por que Freud deu esse nome? E aí, gente, é onde acontecem os primeiros passos da questão da escuta da psicologia. A psicologia, enquanto ciência, ela foi criada muito aí, quem criou o pai da psicologia é Wundt, a questão dos experimentos de laboratório com ratinhos, muito ligada à questão de comportamento, distinguir comportamento. E quando a psicologia vira ciência, ela não se inicia muito nesses trabalhos de escuta. E aí Freud dá esse pontapé da questão da escuta na psicologia. Então, o que é que Freud propõe? Ele vai até o quarto de suas histéricas, lá no hospital psiquiátrico, onde ele foi trabalhar com Charcot, né, que a gente viu na foto, chamou Hospital de Salpêtrière. Então, Freud vai ao Hospital de Salpêtrière, o manicômio de Salpêtrière, né, e começa aí conversar com as histéricas. Então, isso é um primeiro choque, né, que acontece, primeiro embate aí que Freud passa na sua carreira profissional. Porque o que é que se espera do médico? Se espera remédios, né? Se espera um tratamento à base de medicamentos e que esses medicamentos vão trazer a cura. E o que Freud propõe é muito diferente, né? Freud propõe conversas, né? Freud tem uma frase que ele fala assim, a cura do psiquismo, né? A cura pela palavra. Freud repete bastante isso, a cura pela palavra. Né? Só a palavra é capaz de nos salvar das nossas angústias psíquicas. Não existe outro meio, né, de tratar aí a síndrome do pânico, as fobias, a TAG, a ansiedade generalizada, o TOC. Não existe outro meio de tratar, gente, os transtornos mentais, senão pela via da palavra. Ai, gente, perdão aqui. Peraí, eu não vou... Perdão aí que apareceu isso aí na tela, mas vamos continuar. E aí, apesar da psiquiatria ter avançado na questão dos medicamentos, né? Porém, não se existe ainda um outro meio melhor do tratamento da doença mental, senão o da palavra. E aí onde Freud vai falar um pouquinho desse método chamado recordar, repetir e elaborar. Eu vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo para que a gente não fique com uma aula muito extensa e vamos continuar no próximo vídeo, tá bom? Até mais!